Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, também é São Paulo, é o 11 5052 6622. Conosco nesta edição, o advogado Dr. Alberto Rolo. Dr. Rolo, prazer tê-lo aqui. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Saúdo todos e estamos juntos. Esta época é mais calma, o senhor que é especialista em legislação eleitoral, na tua atividade, Penetrou profundamente a legislação na parte de fazer novas regras, substituir as que estão aí. Então, o que você pode encontrar agora é muita tentativa de legislação nova. Se vai valer essa legislação nova ou se não vai valer, eu não sei. Mas que estão tentando fazer força para jogar legislação nova no caminho, para melhorar a legislação, não tem dúvida nenhuma. Conosco, o vereador Gilberto Natalini, filiado ao Partido Verde. Prazer tê-lo aqui, Natalini. Prazer é nosso, Zancopé. Cumprimento você e os colegas de bancada aqui de altíssimo nível. Eu devo acrescentar médico. Médico em exercício. Médico em exercício. Exatamente cirurgião. isso. Outro dia fez aqui os cálculos de Qualquer dia eu vou operar aqui um paciente para a gente fazer o teste aqui da minha habilidade. Quantas cirurgias você... 17 mil eu já fiz. 17 mil Continuo operando. E continua em atividade. E a gente não adianta querer matar, porque o povo não morre fácil, não, viu? Está todo mundo vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Jornalista, empresário e apresentador Raul Jafé. Como vai, Jafé? Muito melhor agora estar com vocês aqui nessa mesa extraordinária, com tantos craques, né? E o nosso querido Fausto Camunha, que alegria, Fausto, estar com você, com a Zenilda, com essa equipe maravilhosa aqui da Trianon e da AltV. Como é que o Jaime disse que você tem o DNA, o Jaime do Jardim Bom Filhole, você tem DNA o DNA da Trianon, né? Da Trianon. Quantos anos, né? Quantos anos na Trianon e sempre que posso estou aqui com vocês. Também conosco o Dr. Cláudio Tucci. Prazer tê-lo aqui, Dr. Cláudio. Prazer é todo meu de participar novamente com essa mesa excelente que aí estamos para discutir os assuntos em pauta. Eu não posso deixar passar a oportunidade de lembrar mais uma vez como foi ser secretário nacional de Segurança Pública. Bom, foi no governo Fernando Henrique, né? O ministro era Miguel Reale Júnior. Foi uma experiência muito rica, mas é um cargo muito difícil. Os problemas, até porque o sistema que nós temos hoje no Brasil está superado em termos de policial, tanto militar como civil, né? Basta dizer que a média nacional de resolução dos problemas que acontece na área policial é de 8%, a média nacional, né? Uma parte mais maldosa da pergunta. Um secretário nacional de Segurança Pública consegue fazer alguma coisa? Veja, o governo federal não tem uma atribuição direta no dia a dia do processo policial de cada estado. Mas, pelo menos na normatização, na criação do Fundo Nacional, por exemplo, para dar dinheiro aos estados, treinamento, né? Tem algumas questões que foram feitas e que tiveram uma experiência favorável, né? Pela competência do senhor, porque é difícil furar a barreira. Não, e até complementar, se me permite, mas não está na hora da gente municipalizar de vez essa segurança, porque deixar na mão da incompetência do Estado é complicado. No município, você pode cobrar um pouco mais do prefeito, principalmente nas cidades do interior. Será que já não está na hora da gente municipalizar essa coisa? Não, porque isso é atribuição do Estado, não é do município, não é da federação. Pois o que eu queria dizer é exatamente isso. Está superada a situação hoje e a Constituição que traz a duplicidade entre Polícia Civil e Polícia Militar também já está superado. Não vamos esquecer que isso vem do entulho autoritário, inclusive. Nós
podemos lembrar que em São Paulo nós tínhamos a Força Pública, a Guarda Civil e a Polícia Civil, né? Com o advento da Revolução de 64, se tomou conta, através do Exército, da Polícia Militar, como órgão, na verdade, como força auxiliar. Acrescente-se aí a Polícia Rodoviária. Polícia Rodoviária também. E com o objetivo não da defesa do cidadão, mas defesa do Estado. Quer dizer, então, toda a política traçada naquele período tinha por objetivo a defesa do Estado contra a ameaça que eles entendiam do comunismo, da subversão e da corrupção também, né? Então, essa situação, na verdade, e você lembra bem, imagino, e o Natalino pode até nos auxiliar muito nisso, aonde acontece a vida de todos nós? É no município. Você tem uma centralização ultrapassada, o poder do governo federal é enorme, né? Os municípios vivem com pires na mão, numa burocracia imensa para conseguir algo para o município, é terrível. Os municípios também não estão preparados adequadamente, né? Não são todos iguais, há uma diferença brutal, né? Enfim, nós precisamos fazer uma reforma política, tenho impressão, e que também verifique o poder exagerado que tem a União em relação a tudo isso, né? Aqui em São Paulo, a Prefeitura quer privatizar o Anhembi. Lança nesta semana um chamamento para que as empresas interessadas apresentem propostas para a exploração do maior centro de convenções da América Latina. O projeto não inclui o Sambódromo. Eu não entendo como é que se separa isso, Natalino, mas a Prefeitura sonha com uma arrecadação de 1,5 bilhão. O prefeito de São Paulo está numa situação muito difícil, porque as finanças da cidade, as despesas são maiores do que a arrecadação. Ele está, inclusive, processando, diz que vai processar a presidente da República por conta do não cumprimento da regulação da lei da cobrança de juros. E isso aqui é uma tentativa de caixa, né? É uma tentativa de arrecadar 1,5 bilhão, ele está dizendo aqui, não acredito que seja isso tudo. É uma tentativa de salvar um pouco, porque senão vai acabar o governo e ele não vai conseguir, além das faixas de ônibus e das faixas de bicicleta, a marca da gestão do prefeito Haddad em São Paulo será uma marca muito tênue, né? As pessoas não estão vendo nenhuma apresentação de serviços mesmo. Então, eu acho que é uma tentativa de salvar um pouco aí o dinheiro do município. Um pouco de maldade. Será que se ele tivesse dinheiro ele conseguiria fazer algo importante para a cidade? Aí são outros 550, como se diz. E será que falta dinheiro mesmo? Não, realmente a arrecadação caiu, é verdade, né? Caiu a arrecadação da cidade por conta da crise. E existe uma certa dificuldade da gestão do prefeito em operacionalizar as coisas, mas ele está com dificuldade realmente. Ele cortou agora, para você ter uma ideia, até 32% do repasse de recursos para as organizações sociais que atendem à saúde no município. Isso está causando um estrago no atendimento lá na ponta, nas AMAs, nas unidades básicas de saúde, porque os médicos saem e as organizações não têm dinheiro para contratar novos profissionais. Então, está tendo problema de fornecimento de medicamento, de insumos. Isso praticamente em quase todas as áreas que a gente vai. Mas é que eu pergunto, ele aumentou o IPTU em 10% para o residencial e 15% para o comercial. Isso é um absurdo, já que a inflação foi 6%, 7%, ele dobrar praticamente para o comércio, quer dizer, depois não quer que o comércio quebre, né? Porque eles aumentam tudo que é tipo de imposto possível e imaginável. Quer dizer, ele aumentou a arrecadação dele. Quer dizer, de repente, como é que não tem dinheiro? Todo mundo diz que existe tem um dinheiro. Problema de pouca competência na gestão, isso é um fato concreto. Agora, né? Mas somando a isso, existe também um problema de que o que ele achou que ia ter de recurso para fazer a gestão dele, ele não está conseguindo arrecadar. Não gastou muito em tinta, não? Olha, a tinta dele custou muito cara. Eu comprei tinta no varejo. Aliás, eu estou comprando pão de forma, salsicha, tinta no varejo para comparar o preço. A tinta dele custou 2 vezes mais no atacado do que eu comprei no varejo em várias lojas de tinta. Eu quero, inclusive,
pedir depois explicações porque essa tinta é tão cara. Mesmo porque quando a chuva bate, ela é facilmente Exato, lavável. essa tinta não é adequada. Mas não isso é adequada. Isso eu é conheço outra isso. questão. Espera aí, Natalino, você está se documentando com notas fiscais dos produtos, é isso? Eu comprei uma lupa grossa, assim, grandona, que eu uso para ler o Diário Oficial diariamente. Então, eu vejo quanto a prefeitura comprou tal coisa, vou lá no varejo e compro no varejo. Então, a salsicha, por exemplo, ele pagou R$ 7,99 o quilo, sendo que ele comprou 268 mil quilos. E eu comprei em 8 lugares salsicha no varejo, por quilo, paguei até R$ 3,48, várias marcas de salsicha. Então, eu estou perguntando, essa salsicha tem o que dentro, né, para custar um dinheirão? E o pão de forma também. Ele pagou R$ 9,91, comprando 503 mil quilos. Nossa. Eu comprei 14 marcas no varejo e cheguei a pagar R$ 4,50 o quilo de pão puma. Menos da metade. De pão de forma. Menos da metade. Então, a gente está querendo explicação. Aí não tem como vai sobrar dinheiro mesmo, não tem como. Não, então, realmente. nós estamos fazendo o nosso papel. Isso é só aquilo que o senhor pegou, né? Eu não estou falando Imagina. nada, não quero acusar ninguém, não estou acusando nada, só estou dizendo o que eu comprei. E Bom, o que mas aí custou lá. já não serve, já serve para mim como uma acusação. Se não responderem à tá altura, óbvio nós isso vamos aqui. fazer a devida acusação. Não, o Se senhor já deveria entrar com uma CPI. Não, eu acho mesmo, porque eu deveria entrar CPI com da uma... salsicha. Você Uma já CPI pensou? da salsicha, de que mais mesmo que o Eu senhor tô falou, do rolo. pão de forma, porque é isso que acontece. Aí quem vai pagar no outro lado da ponta é aquilo que o senhor falou, é o cara que vai para a AMA, que vai para o posto de saúde, não tem isso, não tem aquilo, porque ele pagou salsicha superfaturada. Agora, quem é que ganhou nessa história? Provavelmente o prefeito nem está processo sabendo tá disso, alguém pronto, ganhou. O processo judicial está pronto, só estou esperando o retorno da resposta para não ser, de certa forma, irresponsável, né? Eu estou esperando o retorno da resposta que não vem, não virá, porque o que ele já falou na mídia não explica, aí eu vou pedir para o Ministério Público e a Justiça claro. apurar para a gente. Doutor Rolo, sobre o Anhembi, privatização do Anhembi, mais próximo do microfone, por favor. É uma tentativa que o governo está fazendo de poder tornar disponível algo como o Anhembi para a população de uma forma geral, principalmente para o pessoal que faz carnaval, etc. Agora, se vai conseguir chegar lá, eu já não sei te dizer. Eu posso dar uma complementar? Dizer o seguinte, por tudo que foi dito aqui antes e que nós já sabemos, qualquer coisa que tirar da mão do governo, vai ter que andar de algum modo. Porque na mão do governo, o que funciona? Eles quebram uma Petrobras, não vão quebrar o Anhembi? Então, tira da mão deles, qualquer coisa é melhor do que isso. São os incompetentes, não sabem gerir nada, em âmbito estadual, municipal, federal. Então, tudo que, na minha opinião, tirar da mão deles e ir para a mão do particular, vai ser ótimo. Vão pegar esse 1,5 bilhão e vão torrar em salsicha e outra coisa qualquer, mas pelo menos não vai estar sendo cabide de emprego, não vai ter 500 caras inflando a máquina. Vai ser pelo menos alguma coisa isso. Então, privatiza logo, tira daí. Doutor Mas eu penso que nós estamos vivendo uma quadra muito difícil no nosso país, né? Porque você vê em várias instâncias a dificuldade de gestão da coisa pública, né? Ou ela se dá por absoluta incompetência, como o vereador Natalino traz aqui, quer dizer, é um absurdo você conseguir valores, né, no varejo maior do que um atacado, né? Isso é uma coisa que mostra total descontrole do poder municipal relativamente àquilo que ela faz. Eu sou francamente favorável à diminuição da intervenção do Estado na economia. Sou francamente. Eu também. Acho que o Estado tem que ser prestador de serviço, e aí eu falo do governo federal, do governo estadual e do municipal, eu não faço diferença nenhuma. O momento da prefeitura, como bem traçou o vereador, que conhece isso muito mais do que talvez nós, em especial a mim, mas a verdade é que a gente sente na cidade uma cidade abandonada, uma cidade que não dá prioridade às questões. As ciclovias, ninguém vai ser contra, talvez, andar de bicicleta em São Paulo. Mas eu penso o seguinte, é a prioridade no trânsito em São Paulo, quando nós sabemos que diariamente morre um motociclista, né? Será que os motociclistas não seriam, na verdade, a prioridade maior para a fluência maior do trânsito e para a preservação da vida?
né? Não sou contra ter bicicleta no trânsito, seria maravilhoso. Veja o que está acontecendo na Paulista. Quantos meses aquilo está abandonado e parado? Quanto custa o quilômetro lá, o senhor sabe? Não tenho a mínima ideia. 2,5 milhões de reais um quilômetro ali de obra. E na Faria Lima também. Então, essa é uma outra questão que eu já fui para o Ministério Público. Está muito caro o quilômetro de ciclovia. Eu garanto que eu faria bem mais barato, viu? Então, Garanto. você veja o descontrole, né, do poder público municipal, e aí passa pelo Estado e passa pelo governo da União. Né? É muito difícil. Eu acho que a diminuição das atribuições do Estado seria muito interessante. O Saulo de Caieiras, esse PT do Haddad, quem te viu, quem te vê, sempre contra as privatizações e agora querem privatizar o Anhembi. Mensagem do Saulo de Caieiras. Gilberto Natalini, o que é a Frente Parlamentar pela Sustentabilidade, que é presidida pelo senhor? É uma frente que existe na Câmara, eu sou o segundo presidente, o primeiro foi o vereador Ricardo Yang, que reúne 9 vereadores para discutir as questões ambientais, as questões de sustentabilidade na cidade de São Paulo. Nós temos reuniões regulares, funciona normalmente, trata dos problemas ambientais e de sustentabilidade do município. Mas tem atuação sobre área de represas também? É isso que eu ia falar. Tem atuação Porque não é sobre... de Estado, não é Não, área. mas a área de represa, mananciais, né? o solo da área de represa, a ocupação do solo é município, né? Então, por exemplo, nós temos hoje ocupações em áreas de mananciais, em áreas de represa, extremamente criminosas. Isso que eu ia perguntar. Agora mesmo já estamos tendo aqui na área onde seria o Parque dos Búfalos, que a prefeitura destransformou de parque para botar lá 20 mil moradores com 3.900 moradias do Minha Casa Minha Vida, fica ali no Jardim Apurá, acabaram de devastar lá em torno de 800 a 1.000 árvores da Mata Atlântica nativa na beira da represa Bira, na beira. Então, é omissão e conivência do poder público numa atitude criminosa, num momento de crise hídrica gravíssima, que a gente não pode perder mata, porque mata significa proteção da água. Nós estamos tratando disso. E lá o negócio está feio, porque lá, de certa forma, se juntou com o crime organizado local. E tem mais de 20 moradores do bairro expulsos do bairro com ameaça de morte. Alguns foram para o interior de São Paulo. E os invasores lá, derrubando tudo. O crime organizado loteia isso. É uma coisa impressionante. Saiu uma reportagem no Estadão há um tempo atrás. Até a mim já telefonaram dizendo que sabiam onde eu morava e tal. Eu falei, já vivi 63 anos, não vou ter medo do senhor. O senhor faça de mim o que o senhor quiser. Ando sozinho, não tenho segurança, não tenho arma, não tenho nada. Mas eu vou lutar pelo Parque dos Búfalos até o fim, eu vou. E outro caso grave é o Nova Palestina, lá na beira da Guarapiranga. Era uma área de 2 milhões e 200, 2 milhões e 200 metros quadrados, de mata nativa, com 43 nascentes, a poucos metros da represa, foi ocupada por aquele MSTS lá, e está lá. Tem lá 10 mil pessoas, ocuparam 700 mil metros, está lá cheio de... Parece um acampamento de refugiados sírios. Eu voei por cima, eu vi. Está lá, a prefeitura não faz nada, o Estado também finge que não está vendo, e fica lá nossas áreas verdes sendo degradadas de uma forma brutal. E, infelizmente, eu vou dizer para você, eu gostaria que fosse diferente, mas essa gestão do Haddad é uma gestão predatória do ponto de vista ambiental, e particularmente com as áreas verdes de São Paulo. Ele assinou um decreto agora, produto do plano diretor, e eu votei contra o plano diretor, entre outras coisas, por causa dessa proposição do poder público ocupar com área os remanescentes de áreas verdes de São Paulo, parques, praças, etc., ocupar com construção o pouco do verde que nós temos em São Paulo. É uma insanidade. Doutor Rolo, Jafé? Não, eu acho que é um absurdo essa falta de direção na atividade que faz. O partido do vereador Natalini, ou que foi do vereador Natalini, se preocupa com isso, de tentar fazer ciclovia, de tentar fazer lugares com sustentabilidade e tal. E, na verdade, o que faz é ao contrário disso. Permite invasão, aí vai chegar daqui a um tempo, vão mandar para lá... o oficial de justiça de uma ação de despejo para tirar todo mundo de lá, prejudicando a maneira como eles estão hoje. Hoje eles não estão bem, estão ocupando espaços que são praticamente invasões. Daqui a 2, 3 anos vai estar bem pior, porque vão invadir e não vão devolver mais
para o povo e principalmente para quem tem necessidade de um ambiente mais salutar. O que eu me pergunto, doutor Rolo, nisso é o seguinte: seria uma omissão ou é uma ação deliberada do poder municipal relativamente a esse assunto? Hoje, as rádios noticiam várias invasões no centro da cidade, né? E a omissão ou a quietude do poder municipal relativamente a esse assunto me deixa uma interrogação. É omissão, é incompetência gerencial ou, na verdade, tem atrás disso uma visão ideológica que, na verdade, estimula e propicia isto? Essa é uma questão que eu acho que deveria ser aprofundada um pouco mais, porque eu não vejo com bons olhos o que acontece nesse país nesse momento. Muito embora eu acho que a oposição também não traz nenhuma novidade para nós, para dizer, olha, o caminho, na verdade, é esse para recompor a situação nacional, ou estadual, ou municipal. Né? Eu acho que é uma gestão, no mínimo, temerária. E o custo, como diz o vereador, para São Paulo será altíssimo, porque nós estamos numa megalópole e os problemas se sucedem, não é diariamente, a cada minuto. Então, você imagina hoje você ter que realmente retomar o que é muito difícil, a retomada desses imóveis, e de áreas de preservação. E nós sabemos o que pode acontecer com a água, que aí estamos vivendo Já é consequência. Já é consequência. Então, é muito triste ouvir o que o vereador Natalino coloca na mesa e ver a omissão, pelo menos a omissão, se não é, na verdade, a intenção ideológica de algo que vem aí pela frente. Eu diria que é tudo junto, o senhor citou muito bem, são vários esses fatores, na minha opinião, todos agrupados. E outra coisa, eu acho que a justiça é que tem que ser mais presente. Porque certos momentos que o governo age errado, tem que haver a preservação pelo lado da justiça. Porque eu pergunto o seguinte, recentemente nós tivemos aqui chuvas torrenciais em São Paulo, no final do ano, começo do ano, caíram mais de, sei lá quantas, 4, 5 mil árvores. Experimente qualquer um de nós, o nosso ouvinte sabe disso, retirar uma árvore da sua rua que está podre, comida por cupins ou fungos, e vai cair ameaçando pessoas, o tempo que se leva para conseguir retirar uma árvore. Tem que chamar a Secretaria do Meio Ambiente, tem que vir um perito, não tem perito para isso, quer dizer, deve ter meia dúzia de técnicos para atender a cidade toda. Então aquilo pode ficar 1 ano, 2 anos, e aquela árvore perigando de cair e matar alguém, ninguém toma providência. Quando vem uma chuva violenta, ela cai como aconteceu. Aí matou até gente. Agora eu pergunto, é uma omissão do Estado. E cadê o Poder Judiciário? Aí o Ministério Público não abriu nada, eu não soube se o Ministério Todos esses casos de ocupação, todos, nós temos 43 áreas verdes, futuros parques de São Paulo ocupados hoje por ocupações ilegais, por movimentos ilegais. Por exemplo, o Parque da Brasilândia, que estava em processo de desapropriação, com já o dinheiro depositado em juízo, ordem de emissão de posse para a prefeitura, está lá com 1.500 pessoas. Respondendo ao que o senhor perguntou, lá é um suplente de vereador do partido do prefeito, que está à frente da ocupação. E lá no Parque dos Búfalos também nós temos todos os indícios que o partido do prefeito tem dirigentes que comandam lá a ação mais violenta e tal de ocupação e de corte de mais de 1.000 árvores. Então, eu não quero acusar, eu sou muito... Né, não podemos fazer uma acusação leviana, mas os indícios todos levam a crer que isso é deliberado. São ações deliberadas e conduzidas politicamente. Isso é indicativo de que a coisa realmente caminha para o lado político. Senão não fariam isso. Ter o trabalho de tirar árvore de pedaços grandes de mata, como é aqui em São Paulo, como é na beira da Anchieta, para não fazer nada, teriam tirado para fazer alguma coisa. Se não estão fazendo alguma coisa, é que não estão com intenção de fazer nada. Estão só a fim de tirar, de depredar, de tirar o benefício. Depredar é o termo, né? Depredar. Depredar é o termo. Lamentavelmente. O Jafé, o Jaime reafirma aqui
que o 740 faz parte, 740 faz parte do DNA do Jafé. Obrigado, querido Jaime. Um grande abraço a você. Quer Saudações santistas. Quero saber de você se as estatísticas sobre criminalidade divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública são confiáveis. Isso é uma piada. Para os ladrões sem dúvida Pra eles nenhuma. são. Olha, Eles podem confiar tranquilamente. O Jaime sabe, eu já falei isso muito. Durante anos eu falei. É o seguinte, eu vou dar só alguns dos exemplos que eu conheci. O caso de um conhecido nosso, há anos atrás, de motocicleta, numa marginal, perseguido por bandidos que queriam tomar a moto dele. Ele bateu num carro e veio a falecer. Causa morte, acidente de moto. Um cidadão, que isso eu tinha até uma vez, até mostrei para o governador Alckmin, quando ele veio no meu programa na Rádio Record ainda. Mostrei para ele, está lá no jornal. O cidadão foi arrancado dentro da casa dele, foi jogado, foi fuzilado, algum acerto de contas, jogaram ele dentro do porta-malas do carro, botaram fogo. Causa mortes, incêndio apurar. Alguém acredita nisso aí? Incêndio apurar é ótimo. Incêndio apurar. Eu fui recentemente vítima de um assalto, com violência, com tudo. Ninguém foi lá, a gente imagina filme americano, que vai à perícia para colher impressões digitais. Isso acontece quando alguém morre. Quando alguém morre, vai ter um pouquinho mais de ação quando alguém morre. Agora, quando você só apanha, é torturado, isso não significa nada. Aliás, até para os nossos queridos advogados, grandes causídicos, a tortura no Brasil só é válida quando ela é cometida por um agente público. Quando um policial tortura um bandido, tortura. Quando alguém do exército tortura alguém, tortura. Quando eu sou torturado, nós, cidadãos comuns, somos torturados, não, é lesão corporal. Não se pode colocar lá no termo circunstancial tortura, o senhor foi torturado. Não, isso não existe. Eu não posso colocar, porque não existe tortura para o cidadão comum. Doutor Tucci, Jair de Itaquera, autoridades estaduais paulistas não tinham garantido que o PCC era figura de ficção jornalística? Olha, essa história do PCC serve para os dois lados, né? Sim. Serve, não vamos esquecer que em 2002, né, 2000, que teve a grande rebelião, a autoridade paulista da época, que, na verdade, administrava a Secretaria de Administração Penitenciária, se deu ao luxo de discutir com o Marcola como é que parava com toda aquela rebelião em sequência em São Paulo. A verdade é o seguinte, o PCC é usado dos dois lados. Uma para dar uma dimensão maior, no sentido de que ele está em todas as situações de arrecadação, enfim. Não tem essa grandiosidade. A verdade hoje, lamentavelmente, o que acontece é o seguinte, algumas unidades prisionais estão na mão de algumas entidades do crime. Você veja que a situação de celulares, por exemplo, nos presídios. Como é que pode, durante anos nós estamos vendo que, através do próprio presídio, você comanda o crime aqui fora. Ora, bloquear o celular é uma coisa que a tecnologia tem isso como adequado. É possível. É um recurso. Mas o que é pior, por que entra? Como é que entra um celular no presídio? O problema não é bloquear, como é que deixa Exatamente. entrar? Lamentavelmente. Então, aliás, pega melhor nos presídios do que pega aqui fora, né? Com absoluta é duro, certeza. a tinta está muito ruim, outras estão muito ruins, os operadores, é duro pegar. Olha, o que você, fazendo manifestação relativamente à segurança, nós temos que dividir a segurança pelo menos em 3 situações diferentes. Uma é a sensação de insegurança que todos nós temos, né? E envolve, inclusive, uma questão econômica, porque nós temos várias indústrias, várias propagandas, enfim, de aparelhos que lhe dão maior segurança ou lhe dão uma sensação de maior segurança, o que não é muito verdade. A segunda questão é que você não tem uma ação preventiva do Estado, efetiva. Porque não adianta você ir para a rua e veja o número de mortes que a PM tem causado. Não estou dizendo que a PM seja culpada, não. Eu estou dizendo o seguinte, esse embate tem que ter a prevenção adequada. E mais do que isso, a Polícia Civil a Polícia Civil de São Paulo tem todas as condições de, bem estruturada, desvendar vários crimes que aí estão.
inclusive com o problema de se antecipar às invasões. Eles sabem quem comanda, aonde estão, que isso é um negócio, não é uma atitude social só, é um negócio. Custa dinheiro e dá dinheiro. E o governo do Estado de São Paulo, há mais de 20 anos, é o mesmo do PSDB e está fazendo vistas grossas, deixando a coisa correr solta. Quem levou a esse estado de coisas foi o governo do PSDB nesses mais de 20 anos no poder. Deixaram a coisa esculhambar São Paulo. A gente vai para o intervalo. Na volta eu vou pedir ao vereador Natalini que nos esclareça, se for possível, sobre os problemas que vivemos com relação à dengue. Estou dando um tempo para o senhor se preparar. Não vi nenhum mosquito aqui ainda. Graças a Deus. Gente que fala pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br e TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 NET em Guarulhos. Conosco hoje
O advogado Alberto Rolo, que é especializado em legislação eleitoral, ele está num período de férias agora, porque, como ele mesmo disse, né, a legislação eleitoral. Voto distrital muda alguma coisa, doutor Rolo? Pode mudar Mais ou próximo, não, por favor. depende. Mais próximo, por favor. Depende de ver o que vai acontecer. Depende de ver o que vai acontecer. Pode mudar ou não. E pode valer já para a próxima eleição? Pode valer para a próxima eleição, sim. Já é um projeto do Serra, ele teve aqui no Gente que Fala, quando estava apresentando o projeto. E ele imagina que seja já aplicável na próxima eleição. Eu duvido que ele consiga. Ele não vai conseguir por causa do PT, que tem as suas restrições ao tipo de voto que querem implantar, que é o voto distrital. Mas se ele decidir, se conseguir o apoio da Dilma, se conseguir o apoio da bancada do PT, não tem dúvida que vai conseguir. Por que não iria conseguir? Perfeito. Também conosco o jornalista, empresário e apresentador Raul Jafé, o advogado Cláudio Tucci e também o médico e vereador Gilberto Natalini. Natalini, eu antes do intervalo disse que a gente ia retornar aqui e falar exatamente sobre o número de casos confirmados de dengue no estado de São Paulo. Até 22 de abril é o maior já registrado. 222 mil, são 222 mil vítimas, 645 cidades. Eu até interrompo aqui, isso é real? É verdade, é verdade. É real, Já tem mais de subestimado? tem mais de 100 mortes. Né? Uma coisa que eu quero, é real, é subestimado, é supervalorizado? Não, isso vamos dizer, é aqueles casos que são notificados e diagnosticados com exame de laboratorial. Né? Agora os casos suspeitos são muito maiores que Agora isso. eu vou trazer uma outra informação aqui. A filha de um amigo levou a filha no pronto-socorro, aí a pessoa que o atendeu, o médico atendeu, e falou, olha, sua filha está com uma virose. Então tem que tomar bastante água e não pode tomar AAS. Ele falou, é dengue? Não, é uma virose. Mas tem que tomar bastante água e não pode tomar. Mas aí ele sai de lá com a informação de que não é dengue. Então esse número é subestimado. Esse médico tem que levar um puxão de orelha. Ele não está sendo profissional, né? Ele tem que notificar o caso, porque senão fica subnotificado. Isso aí acontece bastante. É bem mais do que esse número aí. Mas tem o exame hoje rapidíssimo. Tem o exame de né, sangue. Não é muito rápido, demora um pouquinho, né? Talvez ele tenha feito isso. Não sei se foi convênio isso aí ou não. Não. Foi público, hospital público. Para não ter o trabalho de fazer o exame de sangue, que é um erro gravíssimo. Foi feito. Mas veio como dengue? Foi feito. Não, ele não queria fornecer o resultado mas que do isso? exame. Isso aí é direito do Não, eu estou paciente. colocando. O Rubens Luciano. Fala para o Rubens me passar o caso que eu vou atrás desse médico aí. O Rubens Luciano levou a filha. E a filha com todos os sintomas, ele é agrônomo, né, mas também é esclarecido. Claro. E o médico que atendeu dizia que era virose, insistia virose e que era para tomar bastante água e não tomar o melhoral. Né? Mas fez o exame, fez o teste para saber mas o médico não passou o resultado, que é um erro. Né? Bom, a dengue está ganhando do Brasil, né? O mosquitinho, eu tenho até aqui a fotografia dele aqui, né? Essa fotografia está infeliz, ele está com uma cara de quem também já foi mas picado aqui, pelo outro lá, o Xixinitsu, lá, aqui sabe como é que é o nome do Chikungunya. Chikungunya, não sei o quê. Esse aqui é o Comitê Civil contra a Dengue, Segura um pouco por Marcelo. O Comitê Civil Marcelo contra a Dengue, focalizar. que nós reeditamos na Câmara Municipal, porque como o governo federal, estadual, municipal não dá conta do bicho, a sociedade civil tem que fazer a parte dela e ajudar o governo a acabar com o mosquito. 85% dos casos são dentro das casas dos homicídios, dentro dos próprios. Né? São Paulo tem 3,5 milhões de imóveis. Você imagina, né, com 2.800 fiscais da dengue. Então, você imagina a dificuldade que o governo tem. Agora puseram 50 homens do Exército, diz que vai resolver. Não vai, é muito pouca gente. Então, nós estamos ajudando. É gravíssima a situação, é muito grave. E a gente está com... Isso aqui nós rodamos em 2004, naquela epidemia. Aqui atrás tem as dicas da dengue, né? Nós rodamos 6 milhões disso aqui sem um centavo de dinheiro público. E distribuímos, através das mãos da sociedade civil. A Igreja Católica, o cardeal já entrou, vai fazer, os sindicatos, as centrais, nós estamos entrando na fita, a coordenação nossa e tal, mas todo mundo está fazendo para tentar
conversar com as pessoas para a pessoa olhar para dentro da sua casa. Não adianta ficar procurando dengue no terreno, tem que procurar dentro da sua casa. Até aquele copinho atrás da geladeira, que faz o degelo, que é quentinho por causa do motor, aquilo é um ninho de mosquito, você tem que olhar atrás daquilo ali e ver se ali não está criando. A calha, a caixa d'água, todos os lugares da casa, e o mosquito está dentro da casa da gente. Então, compete a nós, já que o governo não tem a capacidade de derrotar o mosquito, a gente ajudar. O Brasil não pode perder uma guerra para um mosquito. Pô. Isso é um vexame. Né? E agora veio o inverno, vai dar uma diminuída nos casos, né? Mas isso não significa... Vai iludir, porque no verão que vem, em dezembro, começa tudo redobrado. É um problema muito sério, esse problema. E agora a chikungunya, que é um primo da dengue, que vem, e ela é pior porque ela não é tão feroz a infecção, mas ela pode deixar até 30% de uma lesão, de uma artrite aguda ou crônica, que é deformante. A pessoa pode acabar com a doença, daí um tempinho está com as mãos, ou os pés, ou o joelho deformado por uma artrite deformante que o vírus chikungunya produz. Vereador Natalini, esse é um assunto que está... Né? E é o mesmo mosquito, viu, Zacopé? Sim. Esse bichinho aqui que transmite um vírus, transmite os outro, dois. e ainda, de quebra, ainda transmite a febre amarela. Esse mosquito é terrível, viu? Só para esclarecer mais ainda aqueles que nos acompanham através do Gente que Fala, circula pela internet a história de que usar pó de café ajuda. Qual é o significado disso? Tem fundamento? O pó de Colocar café pó mata, de café mata. no vaso? Mata. O pó de café ajuda. Qualquer coisa que você puser e tirar a água do vaso é bom. Mas o pó de café, por questões farmacológicas, ele tem a capacidade de atingir a larva do mosquito. Eu falo isso porque vem muito pela internet que se deve colocar no vaso. Mas ou você imagina a suporte. quantidade de pó de café que você vai usar para uma pessoa que tem lá 10 Deixar de vasos. tomar um cafezinho. E o quilo do café está mosquitinho pra caro, tomar né? Ele café vai em ter que casa, tomar né? muito café, vai ser difícil. Doutor Rolo, convidar um mosquitinho Põe para um tomar pneu café aí em com casa. água e chama o que diz do café lá. Mas esse mosquitinho é um intruso, não na nossa casa, né? Pelo amor de Deus. Ô, sujeitinho. Olha, tem mais algumas perguntas que são enviadas aqui. Né? Adriano do Cambuci, abraço para o Raul Jafé e todos da mesa. Querido primo, um grande abraço. Quem mais aqui? Natalini, por quê? Mas o vereador Gilberto Natalini, né? Se fosse uma pergunta sobre a Câmara Municipal, mas o Ivan Cury da Moca, né? Que, aliás, é Ivani Cury, desculpa, Ivani. Mas ele é vereador, então você perguntar sobre a Assembleia Legislativa foge muito do assunto. Eu agradeço a tua gentileza, nem vou formular a pergunta, porque ele é vereador na cidade de São Paulo, e você faz uma pergunta sobre a Assembleia Legislativa. Ele, outras vezes, ele até foi muito gentil e abordou o assunto, mas aí é outra área. Falta só 70 mil votos para mim. Não, mas é eu nunca verdade. vou ser candidato a deputado. Ivani pode ficar tranquila que eu não vou me candidatar a deputado. Naldo Marques, da Vila Nova Cachoeirinha. Raul, como foi possível que a dívida dos precatórios do governo do Estado seja de 18 bilhões de reais? Estão sendo corrigidos, lembrando que há 20 anos o governo em São Paulo é o mesmo. Naldo Marques, da Vila Nova Cachoeirinha. Não sei por que a dívida dos precatórios para você. Não, o doutor Tuti deve estar muito mais a par, doutor Rolo, que eu. Deve trabalhar com os precatórios lá nos escritórios, né? Porque o governo está devendo já faz tempo, tanto municipal quanto estadual. Isso cabe intervenção do Estado, intervenção do município. Agora, quem intervém contra quem? E o que eu acho impressionante, você sabe o que acontece? Se fosse eu, candidato a prefeito, candidato a governador do Estado, qualquer um de nós aqui, por Natalini, eu tinha que tentar ser candidato, fazer assim, mas pera, o que eu vou ter pela frente se eu ganhar para governador ou se eu ganhar para prefeito? Eu vou conseguir pagar esse precatório que por lei, eu sou obrigado a pagar, senão é um crime de responsabilidade? Então, como é que a pessoa se candidata sem saber o que tem pela frente? Só enfrentar uma coisa. Ou você vai lá e fala, não, eu sei porque dá para eu equacionar. Eu vou conseguir pagar tanto de precatório nos anos que eu for governador ou prefeito. Se não fizer isso, como é que você já entra candidato? Natalini, Dona Irene de Santana, campanha de vacinação contra a gripe. Está na época, ela não está sabendo, a Dona Irene de Santana. Vai ser feita a campanha, Não o pessoal está próximo, reclamando, proximamente deve ser feita e é importante vacinar, que está provado que protege a maioria das Já pessoas passou contra a do gripe. prazo, antes não era... Está começar bem, atrasada, né? está Tá atrasada. atrasada.
Está atrasado. Tem uma pergunta, eu não entendi, é de Cabuçu Santos, não sei se o nome da pessoa é esse. O estado de São Paulo é campeão nacional de dengue. Aqui em Santos, o município com o maior número de óbitos. Lembrando que o prefeito é do PSDB. Cabuçu de Santos. E Jair de Itaquera. Doutor Tucci, com todo respeito, em que planeta o senhor vive? É uma boa pergunta, talvez eu até tenha razão quando a gente expõe alguns fatos que devem ser revigorados ou renovados. Né? Ok. O pessoal que está mandando a mensagem aqui através do chat da AltV. O doutor Rolo, isso eu guardei aqui. O senhor continuou com seus laços em Santos. Santos repassa custos de iluminação pública ao consumidor. Lá, o pagamento da contribuição de iluminação pública será repassado aos munícipes. Tem aqui os valores de R$ 1,50 a R$ 22,00 em Santos. O senhor vai pagar mais pela iluminação pública. Já estou pagando. Além desses 30%, 40%, 70% que veio aí, ainda tem mais tanto para pagar? Simplicidade do senhor é fantástica. Já estou pagando. Pega lá a conta que você vai ver. Já está lá o valor que está sendo pago. Eu pagava Então não é em janeiro, novidade para o senhor. Eu pagava em janeiro 10 kW. Pagava em fevereiro 15 kW. Pagava em março 20 kW. Agora eu estou pagando 80. É um negócio Não, o desproporcional. senhor está pagando o valor de 80 kW O equivalente. O equivalente, É. como se fosse 80. É. É isso Mas mesmo, foi o que aconteceu comigo. consumo é o mesmo. Sem consumir. Hã? Quer Como dizer, aumentou sem o consumir, preço. aumentou o preço. Quer dizer, como se hoje estivesse pagando 80 kW. Não que ele esteja consumindo 80. Está consumindo os mesmos 15 com o mesmo preço de 80. Aqui, doutor Tucci, Polícia Federal quer ampliar o acesso às informações em telefones celulares, instalando nos aparelhos um aplicativo especial que permita copiar todos os dados sem que as pessoas percebam. Eu não acredito que isso possa passar. Seria um estado policial maior do que não é o grande irmão. Não é possível. É uma proposta, ao meu ver, sobre o aspecto principalmente legal e política pública também inviável, ao meu ver. Não é mais fácil impedir o celular de chegar na mão de quem não devia? Acho que é mais fácil. Gastava menos, Isso é né? o que ele falou. Doutor Tucci já questionou isso. Como chega, né? Funcionar não é nada, né? O problema é como é que chega. Como ele chega até lá. É tal história. Todo E dia olha- você vê nos noticiários bandidos com armas apreendidas, armas de grosso calibre, das Forças Armadas. Como é que isso chega na mão deles? E tem mais. Nos presídios entra a arma também. Também. Entra a arma também. Como Não entra a arma, doutor Tucci? Entra a arma também. Não vamos nos iludir. Alguns presídios nossos, de segurança máxima, são vulneráveis mesmo. E são de segurança máxima, vamos deixar bem claro isso. Por que não há rebelião? Né? As rebeliões cessaram. Quando isso acontece, comece a desconfiar de que há um acerto entre a política adotada para esses presídios e as pessoas que lá vão entrar. Geralmente são selecionadas de acordo com os interesses daqueles que comandam o presídio. Ou seja, os nossos Né? presídios de Porque, segurança na verdade, máxima são não mínimas. existe só PCC. Você tem várias organizações criminosas que estão nos presídios e comandam de lá algumas ações muito sérias e que envolvem o tráfico de entorpecente, tráfico de armas, né, roubar banco. Né? Isso é uma coisa que difícil, mas e a política que aí está deveria ser incrementado muito, né, a área de inteligência, porque só através da área de inteligência você vai conseguir detectar a tempo e a hora questões que envolvem esse sistema que aí está, né? Doutor Tucci, o senhor que já foi secretário nacional de Segurança Pública, mais extensivo também ao doutor Rolo, ao Jafé e ao vereador Natalini, número de mortos em chacinas nos 4 primeiros meses do ano em São Paulo é maior que o total de 2014. 39 mortos. Nas 2 semanas, 14 execuções, 6 em Parelheiros, 8 na sede da torcida Pavilhão 9. Aparentemente está recrudescendo novamente essa situação. Tivemos um momento de queda, né,
com as estatísticas. Que eles com dizem, as eu não acredito estatísticas que houve são, queda coisíssima. mas a nenhuma. verdade é que, aparentemente, nesses 4 meses, pelo volume do que aconteceu, parece que está recrudescendo novamente o problema de chacinas em nosso estado. Natalini, Jafé, doutor Rolo. Chacinas no estado de São Paulo, doutor Rolo. Para o início de ano, hein? Nós estamos ainda durante o mês de abril, chegando no mês de maio. Só por esses 3 ou 4 meses de funcionamento você vê o que virou. Quer dizer, nós estamos completamente afastados de uma maior segurança. E a pouca segurança que nós temos está aí, refletida nessas, aspas, prisões que não levam a lugar nenhum. Doutor Rolo, o senhor é especializado em legislação eleitoral, mas eu leio aqui que o Itamaraty entregou ao governo indonésio nota em que diz ser inaceitável a possibilidade de execução de Rodrigo Goulart. A nota apela para que o fuzilamento iminente do brasileiro seja cancelado. O Itamaraty diz que falta bom senso e normas básicas de proteção aos direitos humanos e diz que o Goulart é doente e sofre de esquizofrenia paranoide. Coitadinho, né? Olha, eu estou tão triste por causa disso. Eu só lamento que isso não seja transmitido por televisão, para você comer uma pipoquinha, uma cervejinha e ficar assistindo a execução desse criminoso. Quanta gente esse cara desgraçou. Agora, ele pensou que lá fosse essa tranqueira, esse lixo que é o nosso país. Lá, meu amigo, não brinca não. Tá escrito ali, entrou com droga, vai morrer. Ele entrou, tá sujeito às leis. Agora, o nosso governo gosta de defender terrorista, gosta de correr atrás do Batiste, outros sai correndo para defender terrorista e bandido. Aliás, nunca vejo o nosso governo defender pessoas decentes. Eles defendem terrorista e bandido. Se eu sou assaltado, se algum de nós apanha, ninguém vai querer saber, nem o estadual, nem o federal, o que é que aconteceu comigo. Coitado do Raul, apanhou, quase morreu, ou teve um parente morto. Ninguém quer saber. Agora, quando se trata de um terrorista, de um bandido, um marginal que desacata a polícia, todo mundo vai correndo para tentar defender. Doutor Rolo. O que você verifica é isso. Cria-se sistema para proteger quem? Proteger para proteger o bandido, enfim. Quer dizer, Doutor Rolo, eu sei que não é a tua área, mas eu fico imaginando até que ponto um governo pode interferir na decisão de outro. Olha, não pode interferir, não deve interferir, mas interfere. Quanto mais força política tem aquele governo, mais interferência existe. Estados Unidos é um que está interferindo em cima de outros países a todo instante. No nosso caso específico, doutor Tucci, só para jogar para a torcida? Eu acredito que é marcar posição, né? O nosso país não admite a pena de morte. Eu, particularmente, sou contrário à pena de morte, evidentemente, uma questão filosófica. Mas, na verdade, o que o governo brasileiro está fazendo é marcar uma posição, né? Afinal de contas, é um brasileiro que lá está. Evidentemente, se arriscou entrando com 6 quilos de cocaína. E a gente sabe o que o tráfico de entorpecente ocasiona na sua... Tá aí as cacolândias nossas, né? Que estão aí... enfim, tem uma repulsa para o tráfico, mas a gente tem que preservar a vida, no meu modo de ver, né? O governo da Indonésia, quando o Rodrigo Goulart ficou doente, então ele teve lá o tratamento necessário e o governo informou todo mundo. Não, nós sabemos que ele está doente, nós só estamos esperando ele melhorar para saber por que ele vai passar. Então é esse o raciocínio que existe e o governo daqui tentar fazer alguma coisa é só para marcar a posição. Marcar a posição. Nada mais. E com relação a isso, é só marcar a posição. Quem conhece, quem já esteve na Indonésia, quem lidou com o sistema penal deles lá, sabe perfeitamente como é difícil você se livrar das garras desses países. Eles são países fechados, impõem as suas condições e é assim que tem que funcionar, segundo eles. Doutor Gilberto Natalini, o médico Gilberto Natalini, eu queria que o senhor relembrasse aqui os cuidados, mais uma vez, que nós temos que ter com a dengue.
Nós, cidadãos, né? Porque eu não sei até que ponto o governo faz a parte dele. A não ser Está correndo atrás do mosquito até hoje, né? Mas é olhar para dentro da sua casa. Cada um deve olhar para dentro da sua casa. Dá uma varrida de olhos na casa inteira, sobe na laje, vê a caixa d'água, vê as calhas, vê atrás da geladeira, vê os vasinhos de planta, os sanitários que às vezes se usa pouco, ali também eles se transmitem, se multiplicam ali na água do sanitário. Cada um cuida da sua casa, elimina o foco na sua casa e, se tiver um tempinho, dá uma olhadinha no muro do vizinho, com muito jeito, com muita educação, porque também, às vezes, você cuida daqui e lá não está. Então, eu acho que é isso que tem que ser feito para a gente ajudar a gente a sair dessa epidemia de dengue. Eu tenho uma curiosidade. Vamos aproveitar. Aonde o governo, seja municipal, estadual, federal, se omitiu ou deixou de exercer uma atividade importante nessa guerra? Quando a epidemia aumenta, o governo corre desesperado atrás. A hora que vem o inverno, que a coisa afrouxa, o governo esquece que o mosquito está ali se reproduzindo e se preparando para o novo verão. Então, falta informação, falta campanha maciça de televisão, porque o brasileiro, quando ele acredita numa coisa, ele pega e faz. O brasileiro tem essa vantagem. Se ele acreditar num assunto, já teve várias experiências, que ele pega e fala, não, vamos lá, e ele tem que acreditar. Então, campanhas de esclarecimento. As escolas não falam disso, pô. Por que dentro das salas de aula não faz uma campanha com os alunos, papelzinho desse aqui, ó, para os alunos levar para casa e trazer como lição de casa? Enfim, campanha de conscientização. E depois, eu estou dizendo, São Paulo tem 3,5 milhões de imóveis, tem 2.800 agentes de procura do mosquito. Quer dizer, fazer nas igrejas evangélicas nós também. Nós estamos fazendo com a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, todos estão... você viu que aqui do lado tem aqui o lugar para a pessoa pôr o nome dele, né? Então, aqui é branco, eu pus o meu aqui, porque esse é o que rodei, mas cada entidade, cada pessoa, cada artista, quem quiser, põe o nome aqui e distribui o material onde ele tem. Então, todas as igrejas. Em 2004, nós fomos muito vitoriosos. Agora, estamos tentando repetir aquela grande campanha que fizemos através do Comitê Civil contra a Dengue em 2004. E já tem muita adesão. Nós já temos mais de 600 mil desses folhetinhos impressos e distribuídos de mão em mão, sem nenhum centavo do dinheiro do governo. Cada um está rodando o seu, está fazendo, está distribuindo, está tentando conscientizar. A gente até agradece, Zacopé, o programa dá a oportunidade de a gente vir aqui, no meio de gente tão ilustre, dar o nosso recado aqui, que acho que é legal também. Eu agradeço a gentileza do vereador Gilberto Natalini, mais uma vez, ter participado do nosso Gente que Fala. Muito obrigado. Doutor Cláudio Tucci, grato por ter vindo ao nosso programa. O agradecimento é meu. Sempre se aprende desse programa, né? Tem pessoas que esclarecem, né, e tratam de assuntos do momento, né? Então, a gente agradece a possibilidade de estar participando aqui. Raul Jafé. Grande alegria estar aqui com vocês, com essa mesa tão seleta de pessoas e tal gabarito, né, Zacopé? É uma alegria estar com vocês. Eu estou sempre lá no meu Facebook, Raul Jafé, que já virou uma página de discussão lá, de briga lá. Então, quem quiser, com muito prazer, podemos estar nos revendo. Doutor Alberto Rolo. Foi um prazer estar aqui. Melhor que isso só quando a gente ouve você durante a noite, né, Zacopé? Não ouve mais. Não ouve mais. Grato por ter vindo, doutor Rolo. Tudo de bom. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.